Meus queridos, paz seja com vocês. Nós estamos chegando ao final de nossas reflexões devocionais no Salmo 32 e hoje então vamos meditar nos dois últimos versículos. Salmo 32, 10 e 11 assim nos diz: Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Muitas pessoas têm dificuldade de utilizar a expressão ímpio para denominar aqueles que vivem uma vida distante de Deus. Entretanto, como nós temos aprendido no Salmo 32, e nós encontramos também nas Escrituras em outros lugares, existe uma distinção entre dois grupos de pessoas. Aqueles que reconhecem os seus pecados e que buscam viver uma vida de reconciliação e de contrição e de comunhão com o seu Deus, e aqueles que vivem uma vida de pecado e não fazem o menor caso disso. O salmista, após ter ouvido a voz do próprio Deus, comparando os homens que não se arrependem, que não dão ouvidos à repreensão divina, aos cavalos e às mulas que precisam de cabrestos e freios para obedecerem, o salmista chega a uma inevitável conclusão de que essas pessoas que não fazem caso de Deus, que vivem rebeldemente contra o seu Criador, hão de sofrer muito. A Bíblia o chama, o Espírito Santo usando o salmista, de ímpios. Pessoas que não buscam a reconciliação com o seu Deus, não buscam viver conformados com a vontade do seu Deus. E é interessante porque essa expressão muitos, no Salmo 32, não diz respeito apenas à quantidade do sofrimento que esses ímpios hão de sofrer, mas também à qualidade do sofrimento. Esses ímpios rejeitam o chamado paternal e gracioso do seu Deus de reconhecerem o seu pecado e de reconhecerem o mal que sofrem pela prática do pecado. É um pai amoroso que os chama: filhos, filhas, voltem-se para mim, abandonem as más obras de vocês, porque vocês sofrem por conta disso. Então essas pessoas que rejeitam esse chamado amoroso, esse alerta divino, não há outro destino para eles senão sofrer muito, não só em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade. Todo tipo de sofrimento esses ímpios sofrem. Já não basta o sofrimento que o próprio pecado traz sobre eles. Os seus ossos secaram dentro de si, a mão de Deus pesa de noite sobre eles, o seu vigor literalmente se tornou em sequidão de estio. Ainda assim, muito sofrimento há de vir sobre essas pessoas. Eles são descritos em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15, como malditos. Malditos no campo ou na cidade. Malditos ao entrarem e ao saírem. Malditos em tudo o que fizerem. São aqueles que andam em rebeldia contra Deus. Há muito sofrimento, eles hão de sofrer. Mas, em contrapartida, o versículo 10 termina dizendo que, de maneira completamente oposta, os que confiam no Senhor, a misericórdia os assistirá. Ou seja, aqueles que não confiam em seus próprios méritos, que olham para os seus próprios caminhos e percebem que não são sábios como Deus, que a vontade de Deus é muito melhor do que a sua própria. Esses que não confiam em seus méritos, que não pensam, afinal de contas, as minhas obras são suficientes para me conduzir nesta vida, mas que confiam nas obras divinas, esses que se colocam diante dos pés do Senhor em contrição, em arrependimento, em pedido, em clamor: Senhor, me ensina o caminho em que eu devo trilhar, a misericórdia os assistirá. O Senhor lançará o seu coração sobre a miséria daqueles que se quebrantarem diante dele. E então, o versículo 11, ele conclui o Salmo 32 da mesma forma como este salmo começou, com festa, com alegria, com exultação. Do mesmo jeito que no começo do salmo nós aprendemos como é feliz, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui culpa, aquele que alcança perdão aos olhos de Deus. Agora no versículo 11, alegrem-se, exultem, regozijem, estejam extremamente felizes. Quem? Vós todos que sois retos de coração. E quem são os retos de coração à luz do Salmo 32? São aqueles que aos olhos de Deus são perfeitos?
São aqueles que se apresentam justos diante de Deus, estufando os seus peitos face às suas próprias obras? Em hipótese alguma. Os retos de coração, segundo o Salmo 32, são aqueles que reconhecem a sua fraqueza, que reconhecem a sua pecaminosidade. São aqueles que sentem o peso da mão de Deus, os chamando ao arrependimento e não resistem, e não permanecem obstinados em rebeldia, mas são aqueles que reconhecem que o seu Pai tem o melhor para si. São aqueles que se apresentam diante de Deus fracos, sem obras meritórias. São aqueles que reconhecem que carecem desesperadamente da reconciliação divina. São aqueles que não só alcançam o perdão de Deus, mas também têm sobre si o seu olhar paternal, cuidadoso. Como disse certo pai da igreja, o olhar que os conduz à terra prometida, que os diz: filho meu, filha minha, não pequem mais. Vão adiante, porque eu hei de conduzir vocês à terra prometida, à terra da promessa. Que grande bênção esse salmo é para mim e para você. Ele exalta duas grandes verdades. Em primeiro lugar, como é terrível o pecado. Como é terrível a condição daquele ou daquela que permanece com o seu coração duro e obstinado diante de Deus, sem apresentar a sua contrição. Não tem vigor, só tem sequidão, morte, ossos secos, peso da mão de Deus. São malditos, segundo a própria narrativa bíblica. Mas em contrapartida, como é feliz aquele que alcança perdão aos olhos de Deus. Como é feliz aquele que foi reconciliado com o Pai através dos sacrifícios do Filho. Como é feliz aquele que o Senhor não atribuiu a culpa. Alegrem-se e exultem. Que possamos meditar ainda mais nas verdades do Salmo 32. Que possamos lembrar daquilo que o Espírito Santo usou o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Bem-aventurado, como é feliz aquele que é perdoado pelo Senhor. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Bem-aventurado que alcança perdão aos olhos de Deus. Deus te abençoe.